Vamos lá. Então, essa aula de fenômenos ondulatórios, tá certo, pessoal? Então, vamos falar desses fenômenos lindos, maravilhosos, aí, ó. Vamos lá. Ó, na reflexão de uma onda, suas características permanecem as mesmas. Então, já inicio falando de reflexão, tá? Não sei se você lembra quando, há um tempo atrás, falamos sobre isso. Só para lembrar vocês aqui, ó, que até que aqui está a reta normal, nós falamos que o ângulo de incidência é esse ângulo formado entre a reta normal e o raio. Aqui seria o ângulo de reflexão. E esses ângulos são iguais, tá certo? Não faziam parte das propriedades, né? E assim, professor, e esse raio aqui? Esse raio de luz é a luz que foi refratado, o raio refratado. Então ele muda de meio. Aqui, quando está no meio, ninguém sofreu mudanças, né? Então você só tem mudança no sentido da velocidade. Mas comprimento de onda, frequência, permanecem todos iguais. Tá? Então aqui, ó. Comprimento de onda, frequência e velocidade permanece o mesmo. Somente a velocidade que muda a direção, mas não sofre mudança no seu módulo. Tá? Aqui, ó, o fenômeno do eco ocorre graças à reflexão do som em uma barreira situada a uma distância adequada, né, pessoal? Vamos lá, vamos por partes. Reflexão em cordas é aquilo que eu já tratei um pouco com vocês. Ó. Se você tiver isso aqui folgado, ó, indo e voltando, folgado, o que acontece aqui, senhores, com vocês? A corda irá e vai retornar, ó, muda o sentido da velocidade, mas não há inversão de fase, ou seja, a onda veio aqui e está voltando, só mudou, ou seja, não tem inversão, ela não foi para o ciclo, podemos dizer, no eixo par negativa, né? Como dizeremos na matemática. Então, ó, quando uma corda está com uma extremidade livre, igual está aqui, ó, ao refletir não há inversão de fase de propagação da onda, ok? Refração. A refração, algumas características da onda mudam. Essas características são comprimento de onda e velocidade, tá? Lembrando a vocês que tanto velocidade como comprimento de onda são diretamente proporcionais, ok? Se aumenta a velocidade, aumenta a comprimento de onda, tá? Já comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, ok? Só lembrando, senhores. Então, só que no caso da refração aqui, a frequência da onda não sofre mudanças, não sofre modificação, permanece constante porque mudou de meio apenas. Tá? E aí vai mudar o comprimento de onda e a velocidade. Aqui nós temos a equação para a refração, que é a de Lady-Snell-Descartes. A gente viu isso em outros conteúdos. E eu vou deixar, só coloquei aqui para lembrar vocês, né? Mas vou deixar para trabalhar isso melhor em outro assunto. Então, só lembrando, esse negócio que parece feio aqui não é feio, é simples. Está dizendo que são, né? Uma igualdade, uma proporção. E a gente vai aprender isso aí mais na frente. Então, vou tocar adiante, depois nós voltamos nesse assunto, tá? Quero falar dos fenômenos em si. Então, vamos lá. Primeiro fenômeno, difração. A difração, pessoal, nada mais, nada menos que o quê? A capacidade que o humano tem de contornar obstáculos, tá? Então, tá aqui, ó. A propriedade das ondas contornar obstáculos. Para acontecer, então, tem condições. É preciso que o comprimento de onda tenha a mesma ordem de grandeza do obstáculo. Aqui, ó. Vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Isso aqui é a onda vem, ó. Ela vai contornar o obstáculo. Tá? E sempre que você observar uma onda espalhar-se ao passar por uma fenda ou uma barreira, está ocorrendo difração. Tá, pessoal? E aí, vou até fazer um exercício com vocês sobre o tema, porque é muito tranquilo. Ó, mais dois que é repetir novamente. Acabei de falar não. Só ocorre se a barreira ou orifício, aqui o orifício, ó, tiver dimensão igual ao comprimento de onda. Tá?
tá? Não esquecer disso. O próximo, interferência. Ela pode ser construtiva ou destrutiva. Nada mais é uma superposição de ondas, tá? É o que ocorre no cruzamento de duas ou mais ondas, podendo no ponto de cruzamento ocorrer um acréscimo na onda ou um decréscimo aqui na sua amplitude, tá? É momentâneo? Se vier um acréscimo, vai ser construtiva. Por exemplo, se a amplitude variar, vai ser 2A. Agora, se for um decréscimo, será interferência destrutiva, porque aí A com menos A vai dar zero, tá? Aí, ainda, olha lá, interferência para ondas produzidas por fontes concorrentes. Ó, aqui um exemplo para vocês perceberem. Ó como o fenômeno é. Você vê aqui a concentração que acontece de ondas aqui, ó, quando passa por essas fendas, a diferença, né? A ideia é demonstrar isso para vocês aqui, tá? E quando tem um cône crista com crista, ou vale com vale, é interferência construtiva. Agora, quando eu encontro, tá, a crista com o vale, aí você vai ter a destrutiva. Ainda aqui, ó, vou fazer algumas questões. Então, essa do Enem, alguns modelos mais modernos de fones de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo ruído, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? Você acha que fenômeno que é? É difração? Está contornando o objeto? Contorna uma barreira? Para que aí haja uma redução do som? A reflexão, o som ainda está retornando, mas não há mudanças quando ocorre reflexão nas suas propriedades. Refração está mudando de meio? Ou interferência? Traz interferência, nesse caso, pessoal, é a interferência destrutiva, tá? Então, letra D, detonamos a questão. E a interferência destrutiva, ó, os fones emitem ondas em oposição de fase com as ondas indesejadas, que são nossos ruídos. Interferem assim de forma destrutiva. Tá? Muito fácil, né, pessoal? Tranquilo, tranquilo. E aqui? Essa questão é o seguinte, são muito simples também. Ó, suponha duas fontes, F1 e F2, produzindo ondas circulares na água com a mesma frequência, comprimento de onda, amplitude e também estão em fase. A figura a seguir representa essas ondas, onde os traços cheios são as cristas e os traços pontilhados são os vales. Responda o que se pede. Em que pontos assinalados 1, 2, 3 e 4 ocorre interferência construtiva? Então vamos lá. No ponto 1, eu estou tendo uma onda cheio com cheio. Ó. Então, é uma interferência construtiva. No ponto 2, eu tenho tracejado com tracejado. É como se estivesse encontrando vale com outro vale. Vale da onda 1 com vale da onda 2. Então, é uma interferência construtiva. Haverá aumento de amplitude. No ponto 3, o que acontece? Encontra uma crista com vale. Então, a interferência aí é destrutiva. Ok? Atenção. Ó. E o ponto 4, ele não está no encontro. Então, no ponto 4 não ocorre interferência. Tá? Muito fácil, né, pessoal? Aqui, ó. A interferência construtiva irá ocorrer nos pontos da encontro de uma crista com uma crista ou de um vale com outro vale. Nesse caso, nos pontos 1 e 2, a interferência é construtiva. A destrutiva ocorre no ponto 3, no ponto 4 não é. Essa aqui eu anotei para os alunos poderem copiar aí, tá? Anotar e depois, quando pegar o material, os exercícios aí que estão resolvidos, tá? Então, não é para ser repetitivo, a ideia. E a letra B, qual a valor da amplitude? Pessoal, quando for destrutiva vai ser 0. Quando for construtiva vai dobrar o valor. E no 4 não vai ter. Semelhante falar, no ponto 1 e 2, construtiva. Se variar aí, não deu o valor da amplitude, ó. Então, vou falar que é A. A mais A, 2A. É a lógica. No ponto 3, A com menos A,
Não é isso? São zero. Então, e no ponto 4A, não há interferência, então a amplitude continua valendo A. Não houve mudança nenhuma. Tá ok, pessoal? Muito tranquilo, né, Lúcio? Fácil, fácil. Esta outra questão é uma questão muito simples também. Olha quem fala. Leia a seguinte situação descrita por um aluno ao seu professor de física. Professor, a minha casa fica próxima a um morro. Tá aqui é a casa dele, ó. Do outro lado do morro existe uma antena de rádio e próximo a ela um holofote. Não tenho nenhuma dificuldade em sintonizar o sinal da emissora de rádio, mas não consigo ver a luz emitida pelo holofote. Sei que as ondas emitidas pela antena e pelo holofote são ambas eletromagnéticas. Sei também que diversos fenômenos ocorrem com as ondas eletromagnéticas e depende da frequência da onda. Mas então, professor, qual propriedade física explica esse fenômeno? Pessoal, interferência não é? Não tem ondas se cruzando, tá? Não se trata de reflexão de ondas, nem refração. Então, você fala, professor, é difração, o que nós falamos até agora? Difração é exatamente a capacidade de contornar obstáculos. E ocorre isso. Ah, professor, mas nesse caso ele não está vendo a luz. Sim, significa o quê? Aqui tem que ter a mesma ordem de grandeza. Nesse caso tem, nesse caso não tem. Por isso ele não consegue ver a luz. Entenderam? Mas o fenômeno, pessoal, é a difração, que seria, no caso, a letra E, ó, difração, que explica a capacidade de uma onda contornar obstáculos conforme seu comprimento de onda, tá? E aqui, ó, então a resposta é a letra E, mas aqui é interessante, ó, meus queridos alunos, interessante isso aqui, ó, refração, que ocorre quando há mudança na direção de propagação de uma onda sonora. É verdadeiro isso aí, tá? Ressonância relaciona a frequência da onda às dimensões físicas da região de propagação. Interferência, que ocorre quando ondas eletromagnéticas de diferentes frequências se sobrepõem. Então, aqui tem algumas coisas interessantes. Depois dá uma lida aí, para não deixar muito longo. Já chama a resposta, que é a difração, que é o que queria. Então, eu gosto de mostrar isso para os alunos, que muitas vezes a questão traz conceitos para você nela que você não percebe. Muitas vezes, quando você vai fazer uma prova, o conceito que estava nessa questão pode responder outra questão. Isso é muito... acontece muito, então fica ligado, tá? E aqui só escrevi o que eu já falei, ó. Perceba que no exercício apenas a onda de rádio sofre difração, uma vez que o obstáculo, a montanha, tem o tamanho próximo ao comprimento de onda de rádio, enquanto a luz tem um comprimento de onda muito menor, que faz com que ela não difrate nessa situação. É importante, tá? Não tinha a mesma ordem de grandeza. Outro fenômeno é a polarização, pessoal. A polarização, nós podemos dizer que é um filtrar, é um filtro de ondas, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma onda vindo se propagando, ó, em todas as direções. Eu coloco um filtro aqui na vertical, vocês estão percebendo, né? O que acontece? Só vai passar onda na vertical. Coloquei outra vertical, continua passando. Agora eu coloquei um filtro, passa a vertical. No caso de baixo não passa. Por quê? Ao colocar um filtro horizontal, eu quero que passe horizontal. Só acontece o quê? Você já filtrou antes, só tem vertical. Então vai ter ausência de sinal. Se foi luz, ausência de luz. Você vai falar, professor, ainda não entendi isso, não entendeu? Então, vamos lá. Somente ondas transversais pode ser polarizada. Não esquecer, pessoal. Então, vamos aqui. Você não entendeu? Imagina a seguinte situação. Ó, tem uma luz aqui não polarizada, tá? Eu venho e coloco aqui, ó, o primeiro cristal, agente polarizador, e o segundo aqui. Coloquei, ó, aqui é o mesmo caso anterior, só que passa só vertical.
Aí chega aqui, o fio está no horizontal, não passa, tem uma ausência de luz, tá? E esse fenômeno, pessoal, é visto aqui, ó, nos óculos de cinema 3D. Já aviso vocês, quando fazer prova que trata desse tema, não chegou, vai falar de óculos em tela de 3D, você pode contar que o fenômeno que está sendo falado é a polarização. Você vai lá e marca polarização, já acerta a questão, tá? Mas vamos lá. É sempre assim, pessoal, tranquilo. E essa aqui, ó. Em alguns cinemas, apresenta uma tecnologia que as imagens, você já sabe a resposta, mas que questão de colocar para você perceber. Então, sempre difícil, muito difícil, não vi uma questão até hoje que trata esse tema, que não está tratando da polarização. Ó, painéis tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Com base nessas informações, o funcionamento do óculos 3D ocorre por meio do fenômeno da polarização, professor. É fácil, fácil. Ainda mais que está escrito aqui em cima, professor. Verdade. Mas o que ocorre? Ocorre isso aqui, ó. Da tela do cinema 3D são projetados 2 filmes, sabia? Exatamente, 2. Cada um com plano de polarização perpendicular ao outro, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, né? E as lentes polarizadas dos óculos só permitem a passagem de um tipo de onda para o olho direito e de outro tipo para o olho esquerdo, ou seja, cada olho recebe informações diferentes. E o nosso cérebro, que é maravilhoso, faz a superposição das imagens, dando-nos a impressão de que os objetos saltam para fora da tela do cinema, ou seja, são vistos em profundidades diferentes, dando uma percepção tridimensional da imagem projetada. Este é o segredo das telas 3D, tá? Não é mágica, é física. Física é maravilhosa, pessoal. Por isso que eu sempre digo, a física é para todos. Então, é difícil, não é? É difícil não aprender. E é difícil não gostar da física quando você dá uma abertura para ela, tá? Falar do fenômeno da ressonância. Ocorre quando o sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais. O que quer dizer? De uma forma simples, ou seja, um objeto vai entrar na mesma frequência do outro objeto. Ah, professor, o que acontece isso? Dá um exemplo, professor. Quando você vê os programas de televisão aqui gritando, cantando, emitindo e quebra um cálice de cristal, uma taça de cristal. É que a taça entrou em ressonância, ou seja, atingiu a mesma vibração do som emitido. Onde correu isso? Aqui é um caso clássico, todo professor fala, todo mundo quando fala de ressonância, a ponte Takome. Essa ponte vibrou até que não resistiu e veio ao chão, tá? Coloquei uma questão seguinte, tem várias questões vivas assim tratando dessa ponte. Então, professor, quer dizer que falou de ponte Tacoma? É ressonância. Taça de cristal que explode por causa do som, ressonância. A ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, entrou em vibração e foi completamente destruída ao receber impulsos periódicos do vento. O fenômeno que melhor explica esse fato é a ressonância. Explica o que é necessário para que um corpo vibre em ressonância com o outro. Para que o fenômeno da ressonância entre dois corpos ocorra, eles devem apresentar frequências naturais, iguais. Professor, o que aconteceu lá foi isso mesmo. A ponte entrou em ressonância com o vento, né? Frequência. Outra questão, ó. Efeito Doppler é a alteração da frequência percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou de afastamento entre a fonte e o observador. Professor, o que vem ser isso? Isso é óbvio, senhor, eu entendo. Quando o carro chega buzinando, o carro da polícia com sirene, eu entendo.
ele vai embora, diminui. A lógica, sim, mas a física prova essa lógica. Como? A gente chama de efeito Doppler, tá? Já tem vocês que não tem um acréscimo na intensidade, que é o famoso volume, mas o que muda para nós é quanto à altura, que é o grave e o agudo. Então, porque ó, se estivermos em repouso, passar por nós o veículo de emergência com a sirene ligada, a percepção que temos do som é sempre igual? Sim ou não? Aí você fala, professor, quando se afasta é um, quando está chegando perto é outro. Verdade, verdade verdadeira, não é pegadinha. Mas é o seguinte, pessoal. E quando o veículo se aproxima ou se afasta? Então, já que vocês falaram isso para mim, quando o veículo se aproxima ou se afasta de nós, continuamos a ter a mesma percepção. Ah, professor, já falei que não, professor. Não complica. Então, eu coloquei você aqui dançando, para explicar melhor para todo mundo da sala que vai ter esse vídeo. Ó. Um observador encontra repouso junto à estrada. Muita questão em prova é assim, onde de distante vai passar uma ambulância. Se a pessoa está em repouso, e aí o cara fala, o que acontece? A ambulância passou. Percebeu a diferença na altura do som? E quando fala na altura do som em física, é quanto ao grave ou agudo. Agora, eu não coloquei o som para você não aguentar com barulho, né? Poder ouvir a minha voz. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Quando se aproxima e quando se afasta o objeto que está emitindo esse som, no caso aí é uma ambulância. Como que eu vou explicar esse fenômeno? Só falando porque chegou perto ou porque ficou longe? Na física não é assim. Então, ó, à medida que a ambulância se move em relação ao observador, há uma variação da frequência detectada, registrada pelo observador, tá? Então, durante a aproximação, o som registrado por este é agudo, tá? Durante o afastamento, ele é grave, ou seja, você vai ter o som alto ou baixo, né? Ele tá ok? Então, na aproximação, o som é agudo. No afastamento, ele é grave. Esse é o fenômeno conhecido como efeito Doppler. A velocidade com que o som se propaga no ar mantém-se constante. É importante saber isso no fenômeno, tá? À medida que o veículo se move. Contudo, a frequência do som percebido é diferente. Por quê, pessoal? Se imagina, tá aqui está emitindo ondas. Vamos dizer que vai ondas 11 é um trem de ondas, né? Ondas restringidas. Ele vai, só que vai mudando de posição, vai mudando de posição, vai emitindo ondas. E essas ondas vão chegar ao observador, tá? Então, a velocidade com que o som se propaga no ar mantém-se constante à medida que o veículo se move. A frequência é percebida de forma diferente e do ponto de vista do observador, quando o veículo se aproxima, as cristas de ondas, falando, ó, as cristas de onda emitidas são mais próximas uma das outras. E isso faz com que aumente a frequência. Então, a uma frequência maior corresponde o som mais agudo, então o som fica mais agudo. Do ponto de vista do observador, quando o veículo se afasta, que é o caso aqui, ó, então você vai entender, ó, vai se afastando, ao comprimir, as ondas também vão tendo um afastamento maior. Ó. Então, do ponto de vista do observador, quando o veículo se afasta, as cristas de onda emitidas são mais afastadas uma das outras, diminuindo a frequência que chegam ao observador. E aí, ó, você vai ter uma frequência menor. A uma menor frequência corresponde o som mais grave. Frequência menor, som mais grave. Frequência maior, o som é mais agudo. Tá, pessoal? Aí, ó, como a velocidade do som se mantém constante, à medida que se aproxima do observador, a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui. Essa é a conclusão. Se afastamento do observador, a frequência diminui e o comprimento de onda aumenta, tá? Fácil demais. Onde que é usado esse efeito? Onde que nós vemos efeito Doppler? Aqui, ó, pessoal. Ah, professor, o que é isso? Ocorre em ondas mecânicas, como é o caso de ondas sonoras, mas também ocorre com ondas eletromagnéticas, o efeito Doppler. E é utilizado o quê, ó?
em sistemas de radar para para localizar e monitorizar o movimento do objeto. Opa, agora falei correto, tá? A Polícia Militar utiliza radares. Professor, então quando eu estou passando, sou multado por esses agentes do caos, esses inimigos de Deus. Pessoal, quando você passa ali, esses radares, eles são, tá? O exemplo, desculpa a gripe aqui, pessoal, exemplo de efeito Doppler, tá? O radar emite ondas de alta frequência, tá? E as ondas, eu teria que botar lá, pessoal, rapidinho, só. As ondas geradas ao chocarem com o objeto são refletidas e captadas novamente pelo radar. Então, o radar inicialmente é um emissor e o veículo um receptor em movimento. Inicialmente, depois inverte, né? Depois a onda volta, ele vai estar funcionando como um receptor. De acordo com o efeito Doppler, quando a fonte de emissão e o receptor se aproximam, a frequência do sinal detectado aumenta. O comprimento de onda diminui, tá? Você lembra que frequência e comprimento de onda são em grandezas inversas? Falei isso para vocês, eu já expliquei. Quando a fonte de emissão e o receptor se afastam, a frequência do sinal detectado diminui, o comprimento de onda aumenta. São grandezas inversas. Vamos fazer uma questãozinha aqui simples, ó. Relembrando que nós já estudamos aqui. Ok? Quando o badalo bate no sino e o faz vibrar, comprimindo e rarefazendo o ar nas suas proximidades, produz-se uma onda sonora. As ondas sonoras são mecânicas ou eletromagnéticas? Mecânicas. Então a gente já elimina a letra A, elimina a letra D. Então são mecânicas. E aí nós vamos aqui, ó, transversal, longitudinal, então longitudinal. Então a gente elimina a letra C. Ficamos com letra E, letra B. A velocidade das ondas sonoras em outro mudou de meio. Quando as ondas sonoras mudam de meio, a mudança, então nós sabemos o que vai ser igual ou diferente, pessoal? Mecânica, longitudinais e diferente. Falado, lembra? Tinha falado. Muda de meio, fica diferente a velocidade, não permanece igual. Velocidade e comprimento de onda, que são grandezas diretamente proporcionais, certo? Muito fácil, né? Com isso, boa questão para a prova, né, pessoal? Questão como essa, assim, simplesinha. Essa daí não pode faltar, não. Cobrando o conceito básico, ó. Tranquilo demais. Aí chega, ela não erra ainda. Só se for corintiano para errar. Os corintianos falam que faço bullying com eles. Eu falei, não. É porque eu gosto do corintiano. Eu sempre lembro deles. Normalmente quem fala muito assim é porque é corintiano também. Não, Deus me livre. Eu gosto do Corinthians porque já nos entregaram 2 títulos, nos ajudaram. O Flamengo já. Então, esse slide aqui aí, apareceu, ele era para estar lá, ou era para estar lá antes do exercício. Depois eu vou trocar, pessoal, agora já foi. Mas está aqui uma boa conclusão. Ó. A aproximação, frequência recebida é maior que a frequência emitida. No afastamento, frequência recebida é menor que a emitida. Isso aqui era para estar lá, mas tá bom. A gente vai fazer aqui exercício e vai aparecer. Opa, acabou, não tem exercício não. Olha só. Mas isso aqui era para estar antes do exercício, né? Pessoal, olha, vou preparar mais uma lista de exercícios, mas você viu que a gente encerrou esse assunto aqui, tá? Depois, o próximo assunto é acústica, e aí nós vamos para a hidrodinâmica. Certo? Vai ficar bom, hein? Mas vai ter conteúdo de sobra para a prova, igual vocês gostam. Parar.